Tem alguma coisa, tem alguma analogia com aquela outra lá de baixo. Mas ele, né, rompe, né? Ele impede a continuidade do espaço, do piso, no teto, na parede. Né? Ele diminui a importância desse tubo de vidro aqui, né? Essa caixa de vidro, ele compromete. Então tudo que você faz nele, você percebe que é espúrio, com muita clareza. Mas acho que isso aí é característica de qualquer boa arquitetura, não é desse edifício, né? Você pegar um edifício neoclássico, você vai lá, tem um aluno trabalhando com o Instituto Benjamin Constant. Acabou daí? Parou? Não, pode falar. Lá na UFA, né? Então, é um edifício neoclássico, com o pátio central. E aí, todas as intervenções que foram feitas a posteriori são tão evidentemente intrusas que qualquer leigo olha se aquela porcaria ali foi... Porque o edifício é muito bom, né? Ele tem uma ideia de porte muito poderosa. Então, não é inerente à arquitetura moderna nem a esse edifício. Acho que a boa arquitetura tem isso. Né? Acho que isso é uma característica atemporal. Independe de ser esse edifício ou outro qualquer, mas esse edifício é muito bom, né? Os conceitos dele são muito bons, né? Essa coisa da estrutura, né? Aqui, até esse teto aqui, a estrutura é protagonista, né? Aí você vai para andar de cima, não tem mais estrutura, a estrutura some, cara, você não percebe. Aí você pergunta para as pessoas, aluno de arquitetura, onde é que é a estrutura? Ele tem dificuldade para entender. Então é um conceito tão... Né? Até aqui estrutura, depois não tem estrutura. É um conceito tão poderoso que é difícil você... Se divertir. Se divertir. Eu acho que o prédio é muito coerente. Né? As regras estão aí, estão colocadas. E é tão coerente tudo que parece que só podia ser dessa maneira. Né? Não dá para você... Já naturalizou, as regras de composição deles são tão coesas que as coisas caem no lugar espontaneamente. Aí quando tem uma coisa esquisita, você percebe. Eu acho que vocês já notaram isso, não é novidade nenhuma para vocês, né? Isso é evidência, né? O que você quer me perguntar? Da perenidade, como é que é o negócio aí, da contemporaneidade? O que é contemporaneidade? O valor que ele teria para o hoje. Acho que seria legal a gente estar gravando tudo isso, porque acho que esse tom de conversa também é interessante. Eu acho que é melhor do que, por exemplo, parecer só uma entrevista comum. Faz em off. Você. Você vai mostrando as imagens do edifício e bota a voz em off. A gente pensou nisso. A gente quer pegar uma tiragem aqui da escada, a galera subindo do jardim e a fala... Bota a fala em off. Beleza. Você vai ver o Torquato. É tudo em off. Não é? Não é boa a narrativa? É ótimo, não tem nenhuma pessoa falando assim. Nenhuma. Mas isso, cara. Copia o estilo. Agora, esse negócio da contemporaneidade, né? Que você está falando, eu não sei o que é esse negócio de contemporaneidade, não. A gente não tem mais dogmas, né, de arquitetura, né? Não tem mais, né? Já teve, né? Tinha o Vignola, né? Tinha o Duran, tinha o Le Corbusier. Agora não tem mais, né? Então é tudo meio frágil, né? As ideias arquitetônicas são muito personalísticas, né? E o conceito geral é frágil, né? Você não tem uma corrente. Tem vertentes aqui e ali, a quantidade de livros que sai sobre isso, né? Várias. Eu acho que isso aqui é contemporaneidade. Eu como sou um moderno inveterado, fui formado aqui, né? Em 74, então eu tenho dificuldade de transitar nesse contexto. Eu acabo sempre... O que você quer fazer? Então vamos voltar para uma ideia da ruína, que está no título, Vanguarda e Ruína. Os renascentistas eles só tiveram a possibilidade de estudar a arquitetura romana por terem as ruínas e visitarem as ruínas, entender a ruína como um valor, não como algo pejorativo. Isso. Como que esse edifício pode trazer essa questão de
como fazer uma boa arquitetura, apesar de um descaso, etc., com Entendi. espacialidades. Como ele pode ser a ruína do novo Você renascimento. pode fazer uma analogia com isso. Se é possível fazer uma analogia com a atitude que os renascentistas tiveram em relação à antiguidade, né? Eu acho que é isso mesmo. Eles conseguiram encontrar naquela linguagem clássica a potência do conceito todo da arquitetura, não é? E reproduziram o que interessava, né? Reproduziram o que interessava. E deixaram de lado o que não interessava. Já tinha uma visão completamente nova, né? A questão da perspectiva, né? Os recintos são outros, os programas são outros. Então, esse edifício, ele é um elemento da história, entra para a história, como mais um elemento da história, né? A gente tem que estudar a história para saber como é que faz. Quer dizer, se pegar uma obra renascentista, você vai ver as boas obras renascentistas, tem obra ruim também, acho que não resistiu. Mas você vai pegar lá Brunelleschi, sei lá o que é, você entende aquele conceito todo, né? E você entende que tem que ter conceito, né? Então, o que eu acho que acontece hoje, nessa contemporaneidade que você está falando, existem bons arquitetos, sem dúvida nenhuma, né? Mas existe uma vontade de essa tal do Star System, né? Star Architecture, a vaidade, né? A vaidade exacerbada. A gente pode dizer assim, arquiteto tem que ser um pouco vaidoso, né? Se não for, não funciona. Vamos dizer, Michelangelo era um cara vaidoso, né? Extremamente vaidoso, né? Não é por isso, né? Por menos que isso que ele fez o que ele fez. O cara era extremamente exibicionista, né? A carta que ele fez para o Papa para tirar o Sangallo do projeto, estava querendo dizer, eu sou bom, o Sangallo não está com nada. Você já leu essa carta? Essa carta é do cacete. Ele escolhendo o Sangallo, o Papa queria que o Sangallo fizesse o projeto. Esse cara não entende nada, ele não conhece a arquitetura e tal, desqualificando a cultura do colega. Descaradamente. É legal ler essa carta. Então, perdi a história. Da contemporaneidade. Quer dizer, é lícito, então, você ter essa exacerbação do ego arquitetônico? A mim me incomoda um pouco, entende? Porque eu vejo muita coisa gratuita. Né? A forma pela forma. Isso é pela minha formação. Eu acho que é vazio de significado. Né? Existem obras contemporâneas que têm uma significação, né? Mas tem outras que são vazias. Acho que vocês concordam com isso, né? Não é novidade nenhuma, né? Isso não é novidade nenhuma. Com o passar do tempo, o aluno da FAO, ele foi mudando de acordo com as mudanças do edifício, que nada essas coisas que mudaram, essas modificações, tirou o oitavo andar, isso mudou no modo de pensar do aluno? Sim, porque eu acho assim, que o edifício ele era só da FAO, né? Só da FAO. Aí depois veio a EBA, depois veio a reitoria, depois veio o IPUR, CLA e tal. Então na hora que ele tem que dividir o brinquedinho com o irmãozinho, né? Aquele palácio que era só dele perdeu um pouco de significado. Eu não tenho mais todo esse brinquedo, não é só meu. Né? Então é um edifício que deixou de ter aquela aura de faculdade de arquitetura. Não, é um prédio. Sabe? Ele passou a ser um prédio como outro qualquer. E eu acho que isso é um banho na realidade que é bom levar. Né? Porque é um prédio, né? Ele admite múltiplos usos. Então é importante. Agora, eu não sei se os estudantes de arquitetura têm essa percepção clara. Alguns têm, né? Também uma parte dos alunos está muito pouco interessada em arquitetura. Né? A menina vem me perguntar do TFG se tinha que fazer projeto. Olha, tenha paciência, né? A pessoa tem que fazer projeto. Literalmente, cara. A pessoa tem que fazer projeto? Não, precisa não. Então, acho que tem alunos e alunos, né? Então, alguns alunos, você me perguntou, né? Alguns alunos percebem que esse é um edifício, uma boa arquitetura, mas que não é só da FAO. Então, a arquitetura não é essa coisa toda. Porque também, naquela época, 1960, a arquitetura, o Brasil vivia o final
dos momentos áureos da arquitetura moderna. E as pessoas achavam que a arquitetura ia salvar o mundo. Né? Era esse o discurso, né? O mundo ia se transformar a partir da arquitetura. A Corbusier falava isso. E aí o banho da realidade não. A gente é tanto quanto é qualquer outro. A gente é tanto quanto é belas artes, quanto é medicina, quanto é biologia. Nós vamos salvar o mundo coisa nenhuma. Nós vamos salvar tanto quanto os outros. Né? Isso é uma parte dessa brincadeira. Acho que nesse sentido houve esse aprendizado, entendeu? Ele é coerente com o momento histórico. Sabe? A magnitude dele foi muito importante naquele momento, né? Mas era coerente com aquele momento, né? Que eu até no artigo que eu estou fazendo para o Docomomo, eu falo isso assim, quer dizer, que faz uma analogia entre o Ministério da Educação e a Faculdade de Arquitetura. São praticamente idênticos. Quando você pegar o prédio do primeiro projeto Corbusier para o Ministério da Educação e Saúde, esse aqui é uma réplica, né? Então, assim, um comentário que eu faço assim, tal como nos anos 30 e 40 o edifício do Ministério deveria ser uma coisa grandiosa, porque educação, naquele momento, como política de Estado, deveria levar o país para o futuro, né? Similarmente, ao fazer esse edifício como um grande palácio, é que a arquitetura ia levar o país para um grande futuro. Então tem esse caráter simbólico, né? De que era uma ambição do Jorge Moreira. Mas não era um cara que era obcecado no moderno, né? Copiou o Corbusier, literalmente. Você já viu as perspectivas? Te deu um artiguinho sobre o prédio? Cara, bota uma do lado da outra, cara. Até o ponto de vista da perspectiva é igual. Você falou da palavra projeto. Eu acho que eu estou falando generalidades, cara. Não, vamos puxar. Você falou da palavra projeto. A palavra projeto ela carrega um conteúdo semântico, né? Do pró. Jogar para frente. Para frente. Jogar para frente. Então, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, né? A definição da palavra. Aqui é uma escola de projeto em si, seja projeto arquitetônico, seja projeto urbanístico. Você acredita que a gente tem um projeto para a escola em si, como comunidade, do que ela será no amanhã, o que seremos amanhã, pensando na ideia de comunidade da Você está querendo que eu fale sobre o ensino? Puxando um pouco. Pode falar. O Gustavo não quer disso, mas eu acho que mas acho que a gente está conversando fiado aqui. Pode falar, sem não tem problema nenhum. Eu não estou satisfeito com o ensino. Não estou nem um pouco satisfeito. A gente olha os trabalhos finais e a gente fica muito decepcionado. E isso é o resultado do ensino que a gente está produzindo aqui. Essa maneira de ensinar, de organizar institucionalmente, completamente não está servindo para ensinar. Né? Então você tem essa coisa que foi instituída em 1968, que é a ideia dos departamentos, das disciplinas e créditos, né? Ela fragmentou completamente a estrutura do curso. Né? Você tem que cumprir uma grade, não é isso que vocês fazem? O que eu vou fazer agora para requisitos? Que é. Aí presume-se que o aluno tenha tirocínio suficiente para montar o mosaico na cabeça dele. Tudo bem. Eu acho até que seria um crédito à inteligência do aluno. Né? A maior parte das universidades americanas não trabalha dessa maneira. Mas a arquitetura tem um viés cultural, né? Que esse modelo aí, ele não resolve, sabe? Ele não, uma visão holística, sabe? Essa maneira de organizar a estrutura curricular da FAO, ela não favorece isso, né? E tem uma outra coisa também, que é a história das atribuições profissionais, né? Aí tem 50 e tantas atribuições lá no Conselho de Arquitetura, né? Aí, tem que ter tal disciplina, porque o Conselho diz que tem que ter. A gente não precisa ter todas, tá certo? Mas aí nego justifica isso, a partir daí justifica introduzir mais um quadradinho lá na grade. Aí vai criar uma disciplina, Então fica uma fragmentação, né, terrível, que não contribui.
A formação cultural é muito deficiente. Né? Essa coisa de entender o contexto, entender de filosofia, entender de história, né? Entender a contemporaneidade, a gente entender a cidade. Né? A gente entende muito mal a cidade. Os alunos entendem muito mal, aprendem pouco a ver a cidade, sabe? Vocês já assistiram as bancas de trabalho final? Você percebe claramente que as pessoas têm uma dificuldade de entender por que a cidade é daquele jeito. Porra, cara, vai ler a cidade, gente. A gente não aprende isso, entende? E aí aprende uma porção de fragmentos. E a estrutura da escola não está favorecendo essa formar um mosaico, sabe? Só se o cara estiver empenhado. Eu quero. Então o cara tem tesão naquilo, porra, vai fazer. Mas de modo geral, não. E assim, os ateliês integrados que tem aí, eles, de certa maneira, eles buscam uma certa superação desse negócio. Mas eu não sei se é para ter ateliê integrado desse jeito. Sabe? O ateliê integrado ele deveria ser mais... deveria ter um formato que admitisse o convívio de alunos de vários períodos, sabe? Porque você começa a aprender com o outro, né? Que é quase uma volta ao modelo do mestre-aprendiz, né? Mas o cara pode perfeitamente, ele vai aprender muito mais se ele estiver motivado a chegar perto do cara que está num período mais avançado. Você pode perfeitamente conviver com o cara de outro período. Eu estou no quinto, tem o cara do primeiro. Então a experiência de aprender, né, de aprendizado, se diz que a arquitetura não se ensina, a arquitetura se aprende. Então você tem uma experiência de aprendizado mais rica, né? Porque você está vendo o cara fazer e aí você vai chegar junto, você quer emparelhar com ele, né? E o cara traz experiências novas, diferentes. Isso também é uma coisa que eu vejo muito ruim aqui, né? A experiência do aluno, porra, é um negócio que Paulo Freire falava nos anos 30. A experiência do aluno é muito pouco aproveitada. Muito pouco. Entendeu? A vivência do cara. E hoje a gente tem uma diversidade incrível, né? Porque quando eu estudei aqui, todo mundo era da Zona Sul. Entendeu? Todo mundo era da Zona Sul. Tinha um ou outro que morava fora da Zona Sul. Eu sou da Zona Sul. Todos meus colegas. Agora é difícil encontrar pessoas que moram na Zona Sul. O cara mora, você é de São Paulo, outro você também é de São Paulo, né? Não, você, sei lá onde, da Baixada, não sei da onde, né? Então isso é uma diversidade incrível e que a gente aqui não sabe potencializar. Mas aí é incompetência dos professores. Minha, inclusive. Sabe? Porque a sua experiência é muito importante. A sua experiência de cidade, né? Que é a realidade. A realidade não é a Zona Sul, não, cara. A realidade da Zona Sul é isso aqui. A realidade é a Baixada. Né? E você estudou, já trabalhou em Baixada aqui na faculdade? Não, né? Nunca ninguém foi lá, né? Nem sabe onde fica. Né? Mas é uma pesquisa com distanciamento, entendeu? Não tem imersão, cara. Eu fico indignado com isso. O AI2 tenta superar um pouco isso. Né? Com algum sucesso, mas... sei lá, isso é uma coisa complicada, que não foi tematizado ainda. Nem essa reforma que está vindo aí pensou nesses assuntos. Nem outras reformas que eu vejo as pessoas cogitando não pensam nisso. Eu acho super importante. Porque se você não trabalha a sua realidade, qual é o tesão que você vai ter para fazer qualquer coisa, né? Não vai ter tesão nenhum, né? E aí, trabalha na Zona Sul, nem sei onde fica a Zona Sul. Né? A Zona Sul não é só. Mas é bom você ter contato com o cara do outro lado, tal, o paulista que vem, a ordem da realidade. São Paulo é outra cidade, né? Outro mundo, né? É isso que você perguntou? Eu queria também saber... Como é que você chama, rapaz? Hã? Renan? Eu queria também, você que já teve experiência de estar aqui há mais tempo, das outras grades. Se as outras grades, elas, assim, outros modelos de ensino, se mudou muito, se o arquiteto que se formava na FAU, logo que esse edifício foi inaugurado, ele pensava de uma maneira, o arquiteto que está se formando aqui hoje, ele é diferente? Ou se muito diferente. Se esse modelo, é muito diferente. digamos, corbusiano, ele continua?
Eu não estudei antes desse. Eu entrei aqui em 1970. Formei em 74, 5 anos. Naquela época todo mundo formava 5 anos, tá? Não é que nem agora que forma em 7. Então eu já vivi esse negócio de sistema de crédito, tá? Então eu não vivi como é que era antes. Não posso, portanto, ficar numa nostalgia de uma coisa que eu não vivi. Eu ainda peguei alguns colegas meus, tinha ainda semana de composição. Semana de composição. Então era do currículo antigo. Aí eu tinha assim, quatro trabalhos. Tinha pequenas composições e grandes composições. Eram as disciplinas que tinha, né? Aí então tinha uma semana de composição. O cara parava uma semana, não fazia mais nada, só fazia projeto. Aí botava papel canção em cima da prancheta, grudava aquilo, a pessoa assinava, o cara fazia o projeto ali. Uma semana, dormia, na faculdade, não sei o quê. Mas eu não vivi isso, sabe? Era um outro método. E já era sistema de crédito quando eu vim para cá. Mas tinha muito do arquiteto de prancheta, que se falava, né? Os professores, quase todos, eram profissionais liberais ou funcionários da universidade no escritório técnico, tá? Então eram os caras que não davam muito valor à leitura, ao estudo teórico, entendeu? À história mesmo. Era o cara assim, da prática, eu sei fazer. E eles ensinavam a fazer do jeito que eles sabiam fazer. E eles sabiam fazer. Né? Eles sabiam muito bem, são arquitetos que fizeram um monte de coisa boa, fizeram todos esses prédios daqui. Você pode questionar a qualidade dos espaços urbanos daqui, daí eles não, que são desastrosos, mas os edifícios são notáveis. Né? Então a gente aprendia muito de edificação, sabe? A gente tinha muito essa coisa da materialidade. As pessoas sabiam fazer projeto, detalhar, né? Desenhar. É um tecnicismo. Era muito técnico, né? Mas era assim, a gente aprendia também as regras de composição moderna, né? Muito bem. Então, aprendia meio que por osmose, né? Não tinha uma teoria de arquitetura moderna que o cara ensinasse. A gente absorvia aquela maneira dos caras darem aula. O Jorge Moreira nunca deu aula, né? Mas todos os caras que trabalhavam com ele no escritório técnico davam aula. Todos não, muitos. Então a gente tinha essa coisa do perfil do arquiteto de projeto de edificação. Sabe? Era muito característico. E a gente estagiava cedo também. O estágio em projeto. Né? Hoje não é mais assim. Né? Hoje não tem uma ênfase. Não tem uma ênfase tão grande. E só completando, voltando. As disciplinas que não eram de projeto, o Flávio Marinho Rego dizia que tinha as disciplinas de composição e as disciplinas de oposição. Então, as disciplinas de oposição não eram tão de oposição assim, porque elas entravam no detalhe. Né? Então, você tinha muito dimensionamento de concreto, ensaios de materiais. Né? A teoria que era ensinada não é a teoria como a gente entende teoria hoje, hoje o ensino de teoria não é a teoria, são as teorias. Né? Você estuda as teorias. Na época, a teoria era ensinada assim, era muito objetivando assim, determinados programas. Né? Como ainda hoje um pouco na faculdade, as coisas são muito, o que chama de tema, na verdade são programa, né? Mas então, vamos investigar hotel. Aí eu me lembro que eu fiz trabalho de faculdade de teoria, professor Murilo, vamos investigar hotel. Então, como é que o hotel funciona? Isso é que eles chamavam de teoria. É uma coisa muito pragmática. Né? Então, tudo convergia para você formar um cara extremamente pragmático. Entendeu? E hoje é muito disperso. Você não tem os conteúdos, os objetivos pedagógicos da faculdade são muito nebulosos, assim, muito pouco definidos, explicitados. Vocês sabem disso perfeitamente, né? Você não tem um objetivo pedagógico claro. Então formam esses arquitetos. Ao mesmo tempo, o sujeito tem que se formar fazendo projeto. E tem gente que detesta fazer projeto. Tem a menina, o professor tem que fazer projeto. Tem, que infelizmente tem, porque a gente ainda está nesse tempo. Então, volta e meia eu vejo assim, o meu TFG é teórico. É teórico porra nenhuma, o cara não sabe nem teorizar. Mas deveria poder. Né? A gente deveria
dá margem ao sujeito fazer uma especulação intelectual a respeito de determinada coisa que seja a partir do projeto. Mas eu vejo assim, não existe uma ênfase como tinha, entendeu? Tem uma ênfase muito grande hoje em urbanismo, mas a meu ver é uma ênfase equivocada. Estou falando isso aqui para até gravar, está gravando. É uma ênfase equivocada. Por quê? Porque ela foca muito na história do urbanismo, né, na história das cidades, nas teorias urbanas, nas análises, nos mapas e muito pouco no projeto. Entende? Então, é o que eu estava falando agora há pouco, que o cara não sabe ler cidade. E a análise muito descolada da realidade, porque ele não consegue propor uma coisa a respeito do urbano, entende? Ele tem uma... Apesar de toda essa carga que existe em urbanismo, o aluno daqui, ele não adquire as competências necessárias para intervir no urbano, por incrível que pareça. Sacou? E não ganhou isso e perdeu o que a gente tinha. Não estou dizendo que eu me formei melhor, não, que era melhor. Não tem esse saudosismo, não, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Mas perdeu essa competência na resolução dos problemas das edificações. Entendeu? Então, eu vejo assim, que a gente tem que fazer um esforço grande para fazer um ensino que ele seja mais... como é que eu vou dizer? Que ele contemple o aspecto cultural, né? Toda a questão, complexidade cultural inerente, né? E que tenha a possibilidade das pessoas percorrerem caminhos específicos, né? Que sejam diversos conforme os interesses de cada um. Mas que cada um desses seja mais objetivado. Eu não tenho problema com esse negócio de objetivar. Eu não acho que tem que deixar tudo frouxo, não. Olha, eu gosto de fazer esse assunto aqui, vou pesquisar esse assunto, vou me enveredar por isso. Mas a gente tem que ter os objetivos pedagógicos mais claros e não ter vergonha deles. E não ter vergonha de não cobrir todas as atribuições do CAL. Não precisa cobrir todas as atribuições do CAL. Cobre algumas. Né? A UF, por exemplo, é uma faculdade que ensina muito sobre urbanismo. Eles escolheram deliberadamente privilegiar o urbanismo. E fazem isso direito, entendeu? Eu até brinco com eles que eles não são arquitetos, eles só têm urbanista e comunista. Mas é marxista, não é comunista, é marxista. Você tem que, para entrar lá, tem que ser marxista e urbanista. Mas tudo bem, acho que é legal, é coerente. Entendeu? Coerente. Aqui a gente está perdendo essa coerência, qualquer que seja. Eu estou muito feliz com o ensino que a gente dá aqui, muito feliz. Muito feliz. Vocês devem estar também, né? Qual é a experiência que vocês têm? Qual é a avaliação que vocês fazem do ensino? 0 a 10? Não, eu quero que você comente. Eu acredito que, primeiro que na parte projetual, eu acho que eles amarram certos caminhos, CFA1, CFA2, PA1, PA1 nem tanto, mas no CFA1 que existe uma maneira de se projetar, falando em relação ao projeto. E essa maneira é a correta e você não tem outras maneiras, você não pode apresentar outras maneiras. Então, até o corpo docente e os alunos, só existe essa maneira. É meio amarrado, assim. Eu vejo isso, meio estático. A parte do urbanismo, eu acho pífio, assim, porque ninguém sabe a cidade que mora, ninguém discute a cidade. Pois é, cara, ninguém sabe a realidade que existe. No entanto, você fica sabendo de todas as teorias urbanísticas que tem por aí. Eu acho que errado saber. É importante saber como se formou a cidade renascentista, como se formou a cidade no Egito Antigo, mas a cidade hoje, o que está acontecendo hoje, acho que o exemplo mais claro é que a gente viveu um momento olímpico e ninguém aqui discutiu Porto Maravilha, nenhum professor puxou isso, nem os alunos buscavam isso. E é um enigma para todo mundo, até hoje. Já é um enigma até para a cidade, ninguém sabe o que é aquilo lá. Agora que as pessoas estão começando a absorver um pouquinho as ideias, né? É um curso um pouco, não sei, talvez distante da realidade. São poucos professores que são mais realistas, né? As coisas como são.
Eu mesmo não conheço aquele negócio de Porto Maravilha, não. Você acha que eu conheço? Não conheço, não. É que eu acho tudo complicado aquele negócio. Nem eu não conheço. Estou conhecendo um pouquinho hoje em dia, porque eu estudo uma coisa, outra, leio e tal, mas nunca também me debrucei para estudar. Eu vejo que são coisas muito pouco ligadas à realidade. São um professor ou outro que... As próprias matérias de cálculo de estrutura, ECA 1, ECA 2, enfim, RDM, ciências materiais, são coisas que a gente são fórmulas e todo mundo copia a fórmula, estuda e faz na prova e não sabe fazer na vida real. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo, cara. Mas isso sempre foi assim, esse negócio do ensino da estrutura. Nunca foi projeto de estrutura, sempre foi cálculo de estrutura. É um erro, né? Eu sempre briguei. Eu tenho essa impressão, não sei vocês. Mas você acha que você vai ter quando você se formar, você vai se formar quando? Eu tô no ateliê agora, primeiro. Ateliê 1? Você acha que você vai estar preparado, assim, você vai se sentir, eu sou arquiteto, posso enfrentar, posso atender a minha missão? Como arquiteto, acho que sim, mas urbanista não. Urbanista, eu acho que não. Você que é mais novinha aí. Eu não sei ainda, porque... Você não tem uma noção muito clara do curso? Não, eu tenho, assim, eu tenho até uma direção de interesse para alguma área, mas não sei se a graduação me dá o suficiente, assim, porque eu sinto que eu precisava fazer mais, assim. Precisava talvez estudar, mas não sei, porque a arquitetura é muito séria, né? É muito difícil, né? Muito difícil, Ou sério, coisa difícil. complexo. É muito difícil. Envolve muitas pessoas, não sei. É muito difícil. Ontem eu estava conversando, fui no médico ontem, eu fiquei conversando, é uma casa em Botafogo, tem vários médicos, né? Psiquiatra, psicólogo, não sei o que mais. Aí fica um ambiente meio doméstico, assim, né? Tipo, aquela cozinha, ficando tomar cafezinho com os médicos. E aí eu estava perguntando o que você faz, isso aqui, eu dou aula de arquitetura, eu estava falando de arquitetura para elas. E elas não se deram conta como é que um arquiteto, como é difícil ser arquiteto, né? Aí caiu a ficha dela assim, pô, é difícil mesmo, cara, você tem que conhecer tanta coisa, né, para fazer bem feito. Eu acho que é a profissão mais difícil que tem, é muito difícil. Tanto que tem um monte de porcaria por aí, né? Aí eu perguntei para ela assim, qual foi a última vez que você passou por um edifício no Rio de Janeiro e você virou a cabeça porque achou bonito e continuou acompanhando? Pô, eu não me lembro de ter feito isso, né? Ela só lembra dos edifícios mais antigos, 40 anos atrás. Esse eu virei a cabeça, né? Os edifícios dos anos 50 e tal, você passa por eles, pô, é lindo, né? Ou então o edifício do século XVIII, né? A igreja, coisa e tal. Mas os novos, cara, são muito ruins. A gente não é consequência do mau ensino que a gente tem aqui. Essa cidade ruim é consequência do mau ensino da faculdade de arquitetura. A cidade é muito ruim. Porque a gente não ensinou os caras a ver a cidade. É a consequência do nosso ensino, da FAO ou FRJ. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque se as pessoas tivessem noção da cidade que está sendo produzida, por que está sendo produzida dessa maneira, não estaria fazendo dessa maneira. Porque as pessoas são ignorantes a respeito de cidade. Os arquitetos são ignorantes. Entendeu? Eu acho que são. E a evidência é a cidade que a gente vive. Tem pedaços da cidade que são bonitos, né? Mas a cidade, de modo geral, é feia. Discutir isso, amarrar isso melhor e depois filmar. Eu falo que é A gente filmar. pode abrir a filmagem? Ah, cara, pouco. você filmar, filma, mas não sei o que você quer perguntar mais. Eu tô batendo papo assim, informal, um pouco mais. Eu tô tentando falar um pouco mais articulado para poder gravar. A gente poderia amarrar isso e futuramente É decidir. que eu acho importante pelo menos ter uma cena dessa roda de conversa. Pode ter. E acho que a gente chegou num Olha ponto- aqui, ó. Para fazer o Torquato, você viu a quantidade de horas que eles têm gravado, cara? Tem mais de 200 horas para fazer 1h30. Então não fica pensando? Ele pesquisou não sei quantos filmes, não sei quantos programas de televisão, não sei, gravou não sei foram quantas 5 entrevistas anos, várias vezes. Entendeu? É isso. Fazer um filme você grava 100 horas. A gente chegou num ponto importante que eu acho que a gente tentou tocar nessa sinopse, que é
papel da FAO nessa paisagem carioca que você está construindo. Eu estou dizendo que a FAO é responsável pela péssima cidade que a gente tem. E sabe o que é pior? A gente exporta esse padrão de cidade para o país inteiro, exceto São Paulo e Sul. Mas você vê a paisagem. Outro dia o Gustavo foi em Recife, ficou hospedado no hotel, numa área bem adensada, não sei que bairro que é. E eu estava naquela ocasião fazendo a minha tese de doutorado com orientação dele e mostrando a estupidez do urbanismo do Rio de Janeiro, né? Que é consequência de legislações as mais estapafúrdias que foram feitas, né? Que duram muito pouco e são muito ruins. Aí ele me mostrou uma fotografia que ele tirou da janela do hotel que era a réplica da má arquitetura que a gente faz aqui, que é esse tipo arquitetônico execrável com o tal do embasamento com torre, que é uma coisa a pior qualidade. Você joga o apartamento do cara lá para o quinto pavimento, faz eventualmente uma loja embaixo, 4 andares de garagem, né? Então tudo que Jane Jacobs falou na vida vai pro cacete. Na relação usuário da rua, que é o que faz a cidade ser cidade, a cidade deixa de ser cidade, é a anti-cidade. São Paulo não tem isso. São Paulo não tem isso? Não tem, né? É, algumas áreas. Não tem, cara. Quando tem é um pedacinho, um exemplar, né? Os edifícios vão até o chão, né? Porque o espaço público é no térreo. É, mas o edifício vai até o chão. Mesmo que sejam torres, que eu não gosto muito daquele urbanismo, que é o negócio do objeto isolado no meio do lote, e a proliferação dos condomínios, que é uma praga nacional, mas a relação do edifício com o chão é muito melhor do que a que a gente produz aqui no Rio de Janeiro com esse decreto 322. Isso vem do Doxiades. Doxiades em 68, antes de 68. E ele que previu isso. Isso vem de Ribbenheimer, em 1930, que preconizava a estratificação dos usos por pavimento. Só que as perspectivas deles eram lindas. E os caras fizeram uma reinterpretação pífia. Pilotia elevada. A câmera maluca, cara. Aí tem o pavimento de uso comum, né? Uma coisa, uma aberração aqui, esse troço. E aí no Brasil inteiro. A culpa é dos arquitetos cariocas, que não tiveram a visão suficiente para fazer uma cidade que acomodasse edifícios melhores. Eu tenho absoluta convicção de que a responsabilidade é da Faculdade de Arquitetura, porque a gente exportou esse modelo. São Paulo não se deixou contaminar, entendeu? O urbanismo de São Paulo, a cidade é desagradável, desconfortável, mas o urbanismo da cidade de São Paulo é mais, sabe, coerente. Ele promove um pouco mais a vida urbana. Você concorda comigo? Concordo. Não tem esse negócio de projeto de alinhamento. Que parada é essa, cara? De recuo progressivo. Sabe? Faz o recuo progressivo, mas faz e implanta aquela porcaria. Ou então não faz. Aí abaixa a densidade para poder os carros passarem. Não fica que nem Niterói. Olha Niterói, a gente exportou para Niterói. Você conhece Niterói? Não, né? Devia conhecer. O que acontece? Adensaram, botaram a mesma legislação do Rio de Janeiro similar. Então, embasamento e torre. Aí fica um adensamento do cacete e a rua não pode alargar. Então, a Niterói é permanentemente congestionado. Os caras não tiveram visão urbanística. Que maluquice, cara. Vai Caraí, essa hora da tarde, tá tudo parado. Eu vi no rádio hoje o Aníbal veio pra cá. Pô, vou chegar com 2 horas de atraso. Atrasou 2 horas pra chegar aqui. É culpa da FAO. É culpa da FAO. Que não ensinou os caras a fazer cidade. Não é? Tem que aprender a fazer cidade, cara. A FAO não ensina. Sabe? Eu acho muito sério. E continua não ensinando, sabe? Continua ensinando. E eu não vejo essa. Eu acho que eu sou uma voz pregando no deserto. Eu não vejo ninguém com quem eu partilhar essa minha angústia. Tá? Outro dia eu vi o Marcos Sá, Marcos Moraes Sá, ou Sá Moraes Sá, ele escreveu um verbetezinho no Guia de Arquitetura da Maria Helena Salomão. Você já viu esse Guia de Arquitetura Carioca? É maravilhoso, muito bom. E aí ele fala um pouco sobre isso, sobre a legislação, como ela induz, e de uma maneira negativa, essa paisagem que a gente tem. É a única pessoa que eu vi até hoje escrevendo sobre isso.
mais ninguém. E eu que não escrevo, quer dizer, escrevi uma tese, né? Não transformei em livro aqui agora porque eu sou um idiota. Mas vou transformar, porque isso tem que ser pautado, cara. Tem que ser pautado. Não é pautado. É pautado? As pessoas Não é conhecem a cidade. pautado. As pessoas conhecem a cidade. Aí você pergunta para o cara assim, aluno, eu pergunto para você assim, qual é a cidade mais bonita que tem? Cidade. Aí você pergunta para qualquer um, o cara vai dizer assim, as praias são lindas. Mas não estou falando de praia, estou falando de cidade. Difícil, né? Devia sair na lata assim, né? Aterro. Aterro na cidade. Quero saber a cidade. Aterro é lindo. Rua do Catete. Rua do Catete, é do cacete. É linda. Eu acho linda. Feia pra burro, né? Visualmente feia. Mas é uma ambiência fantástica. É, Largo do Machado. Machado, Copacabana. A Sans Pena. É feio visualmente, né? Porque é meio irregular e tal. Mas tem uma vivência, tem uma harmonia entre as edificações, sabe? Ah, é muito alto sim, tá? Podia ser mais ou menos denso. O Leblon é lindo, né? Porque tem uma ambiência um pouco mais, né? Low profile, né? É o melhor lugar da cidade. O que é? Quadra, né? Edifício mais ou menos de mesma altura, a parede da rua formada pelas edificações, que é a cidade tradicional, que é uma cidade agradável. É essa a cidade agradável. Essa que é a cidade. Né? Tirando isso, não é cidade, né? Qualquer outra coisa diferente disso não é cidade. Eu acho que não. Quando não tem rua, quadra, praça, eu acho que não é cidade. Para mim, cidade é isso. Não é Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é outra coisa. Né? Então, para mim, cidade é Barcelona, Paris, Nova York. Rua, quadra. Tá? É difícil conformando a quadra. É difícil conformando a rua. Eu sou assim, apesar de ser moderno, eu detestaria morar na Barra, que é o urbanismo moderno de segunda categoria, né? Porque se eu morar no superquadro de Brasília, eu achava barato, né? Morar no condomínio da Barra é uma aberração, né? Que é a degeneração da arquitetura do urbanismo moderno. O urbanismo moderno já não é bom e lá é pior ainda, né? Professor, vamos falar então um pouco da arquitetura moderna aqui e inserir nesse edifício. A questão que diferencia a arquitetura moderna das demais é uma relação do espaço, espaço livre, um pensamento de homem ideal, um homem progressista, um homem capaz de... Foi o último momento da história em que se acreditava que existiam as coisas padrão, né? Todo mundo, né? Não é só arquitetura, né? Você pega, outro dia eu estava lendo sobre o Mário de Andrade, ele queria instituir uma fala brasileira. Né? Um cara que é genial, né? Mas ele é imbuído do espírito moderno. Então ele resolveu que o falar do carioca deveria ser a fala brasileira. Uma coisa de doido, né? Mas você percebe que é a ideia de padronizar. Né? É o homem padrão. Freud, a mesma coisa, né? Qual é a normalidade, né? Tá certo? Não é só arquitetura, tudo, né? É uma coisa Ford, né? Henry Ford, né? O carro padrão, né? A indústria, né? Então esse foi o último estertor dessa coisa. Agora a gente está no sentido contrário, não tem mais padrão nenhum. Talvez tivesse que ponderar esse negócio. Talvez a gente pudesse ponderar, não sei. Porque existem certos... Bem ou mal, eu estou muito professoral, cara. Porra. Não tô? Pode falar, não tem problema. Não, vocês estão ouvindo, eu estou falando. Bem ou mal, as pessoas têm suas necessidades básicas, né? Essas têm que ser atendidas, né? Mas não são necessidades padrão, né? Acho que tem uma diferença aí, né? Entre necessidade básica e necessidade padrão. Os caras, você pega o Cian, né? Tem um livro bonito esqueci o nome do cara. Que ele faz é uma tese de doutorado sobre o Cian. Então teve vários congressos Cian que os caras estavam lá. Teve um principal que, cara, qual é existence minimum, né? Qual é a habitação mínima que o cara pode morar? Então todo mundo tinha que morar daquele jeito que não precisava fazer isso. Cara, então uma situação que tinha que atender todo mundo.
O negócio é padronizar. Mas era uma obsessão com essa coisa da padronização. Felizmente a gente superou isso. Mais ou menos, né? Algumas pessoas não, né? Algumas pessoas ainda querem fazer o aluno padrão, né? Né? Você tem que pensar desse jeito, garoto. Eu acho que não só hoje. Acho que, por exemplo, o Guitar falava muito isso também, que na época dele professores que acreditavam no mundo e acreditavam que era pé direito duplo, pilotinho, não sei o quê. Acho que não é só de hoje. Mas quando você tem uma cartilha, fica mais fácil também, né? Fica mais fácil projetar, né? O problema é que os modernos não fizeram cartilha, né? Eles tinham os livrinhos todos, né? Mas não tinha a cartilha, como tinha no Vinhola, né? O Duran, né? Tinha cartilha, abre o livro, copia, que você vai se dar bem, né? O moderno não, né? Não tem as regras gerais, 5 pontos, não sei o quê. Mas se tivesse, talvez fizéssemos arquitetura melhor, não sei. Pelo menos ia errar menos. O que mais você quer perguntar? Você, o que você quer perguntar? Eu não estou falando do prédio, né? Estou falando de generalidades. O que você quer perguntar? Você acha que, Paulo, o reflexo do edifício estar assim, no estado degradante, ele foi caminhando junto a esse ensino que você comentou que antes era uma coisa tecnicista e tal, mas você sabia o projeto e hoje Não, acho que não. A história da decadência do edifício não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a decadência. Não acho que o ensino seja decadente, mas mudou. Tá ruim, mas não é uma coisa decadente, entendeu? Não é, também não vou satanizar o ensino que a gente tem aqui, não é isso. Formam arquitetos competentes aqui, a verdade é essa. Se o cara quiser, né? Mas a decadência do edifício, né, que você perguntou, a decadência é má gestão, falta de dinheiro e principalmente má gestão. Né? O UFRJ é um dos 5 maiores proprietários de imóveis do Rio de Janeiro. Tem o Exército, a Igreja e depois o UFRJ. Mas aí a gestão é ruim, né? A gestão é ruim. Tem um patrimônio gigantesco, subaproveitado. Mas você vai aqui, você vai lá na Praia Vermelha, a situação de decadência dos edifícios é a mesma. É mesmo. Porque não tem dinheiro, porque não sabe administrar, é uma falta de comando, sabe? Falta de comando. Não tem com quem reclamar. Se você tiver com quem reclamar, aí vai acontecer. Né? Se tivesse com quem reclamar, esse edifício não estava um ano depois do incêndio sem ter feito nada para superar o que foi acontecido, né? O que aconteceu. Porque não tem comando. Porque tem coletivos, agora é na moda falar, né? Tem vários coletivos, os coletivos não se entendem, os coletivos não têm liderança. Como é que você vai fazer, cara? Não, tem que ter comando, pô. Tem um síndico, né? No edifício não tem síndico? Tem um síndico que manda essa merda, pô. Sei lá se o nome é esse, mas tem que ter, né? O equivalente. Acho que isso não tem a ver com o ensino, não, sabe? São caminhos, são coisas que aconteceram independentes uma da outra, sabe? Tem essa impressão. Por que você abriu o IPPMG aí? Pra embelezar? Embelezar. É lindo, Não, né? A gente queria falar lindo, né? dessa foto aqui, ó. Essa foto aí não é do IPPMG. É daqui. Engraçado que essa daqui. foto não... Essa daqui. Peraí que tem alguém me chamando aqui. Alô? Oi, querido. Tenho aqui no mezanino, perto da biblioteca. Eu estou aqui conversando com os alunos, eles estão me fazendo aqui um inquérito. Se você vier aqui embaixo, você pega, cara. Eu não vou subir agora não, porque eu estou no meio da conversa com eles. Eu estou aqui no mezanino, em frente do elevador. Tá, tchau. O que mais você quer perguntar?
Essa foto aqui é daqui de onde ele está, né? O Paulo ia falar alguma coisa, só que ele sumiu. Hein? O Paulo ele perguntou, só que ele sumiu. Ele começou a perguntar. Ô Paulo, Não, mas uma coisa que eu Esse sinto edifício falta é muito desse bonito, edifício- né? Não é emocionante? Você lembra a primeira vez que você entrou aqui? Não foi um choque? Foi. Ninguém passa inocentemente por aqui, né? Você sabe que está entrando num edifício importante, né? É impressionante. Você lembra da primeira vez que você entrou? Eu me lembro, vim fazer vestibular, em 1969. Impressionante. Aqui que eu vou estudar, caceta! Que barato! Né? Você se sente assim, valorizado, né? Sai do universo de escola. Aquela coisinha doméstica, né? Aí você chega aqui, caraca, bicho, isso é muito bom! Né? Verdade. Aí depois começa as aulas, né? Fica ruim. Professor, para finalizar, a gente pode falar um pouco da tectônica, da parte material. Do edifício? Pode. O que você quer que eu diga sobre a tectônica desse edifício? Esse edifício aqui é uma aula de Isso é construção. propriedade tua, da É escola? propriedade minha. Então, pra ti que eu tenho que devolver. É. E tem que devolver mesmo, porque eu uso, tá? Eu uso, tem que devolver mesmo. Esse negócio da tectônica, você tem que ler o artigo do Roberto Conduru, não é esse livro não, né? Razões, hein? É texto dele. Razões ao Técnica cubo. tropical. Razões ao cubo. Não é esse livro. Ele fala sobre o texto introdutório do catálogo da exposição do Jorge Moreira. Quem? Roberto Tectônica. Esse livro é legal, vou ter que comprar, cara. Você não quer me dar isso não? Eu posso roubar? Tava barato, professor. Aonde? Eu comprei porque tava barato. Aonde você Tava comprou? R$40 Aonde? na Martins Fontes, lá no edifício dos irmãos Roberto, lá no centro. Você não quer comprar pra mim? Pode aí que eu compro. Hein? Pode com dinheiro. R$40? Será que tá? Não, tem que ver se tem, ainda tem, né? Eu dei pra ela de presente de aniversário. Olha que presentão. Toma. Eu Compra. vejo se tem, qualquer coisa eu compro. Compra sim. Olha só, se você pegar o livro do Roberto Conduru escreveu um texto lindíssimo chamado Razões ao Cubo, que é uma brincadeira de palavras bem interessante, né? Porque é razões ao cubo de 3 vezes a razão, né? Ou razão ao cubo, que é a figura geométrica. Falando sobre o Jorge Moreira. É o texto de apresentação do catálogo da exposição que a gente fez sobre o Jorge Moreira. E aí ele mostra aqui, no texto, de uma maneira muito bonita, olha o Aníbal, como é... O que é isso? É o soja? Eles estão me fazendo uma... Cara, é pior do que a Lava Jato aqui, cara. É isso? É um depoimento aqui pior que a Lava Jato. Se chama alocação futura de recursos para Ó, processo G1. falei com o Carlos, tá? Fala com ele. Eu já falei com ele. Ele ficou horrorizado O quê? com a situação. Não, mas eu falei com ele. Tá Eu bom. falei com ele. Tá ótimo. Mas elas estão querendo que eu fale sobre o Aníbal entende disso muito melhor do que eu. De quê? Sobre a tectônica desse edifício. Quando eu estava na faculdade, não se falava tectônica, não. Essa palavra entrou na moda recentemente, né, Aníbal? O quê? Tectônica. Ninguém falava disso. Né? Não. Não existia essa palavra, né? É assim, como é que constrói, né? Falava assim, como é que constrói? Técnica construtiva. Kenneth Frampton tem um livro sobre isso. Tem. Então, os materiais aqui são usados de uma maneira muito... Estou falando, Só vou me despedir que eu já terminei minha... suas bancas. Já tô meio zureta aqui. A gente Eu já fica. perdi noção do dia de semana. Eu também perdi. Também 25 bancas, Tem pô. aula. Dá pra lembrar que amanhã tem aula. Tem aula com você. Tchau. Os materiais são usados com uma maestria incrível, né? Porque assim como as coisas estão no lugar certo, como eu falei antes, os materiais são os materiais corretos, né?
Você não podia esperar outro material, outra maneira de construir que não essa que foi adotada aqui. Né? Então é totalmente coerente com os conceitos, né? A coisa da coordenação modular, a técnica construtiva que supõe um processo industrial que não era, porque não tinha industrialização tão desenvolvida no Brasil na época. Você vê os caras trabalhando aqui, fotografia dos caras trabalhando, os caras descalços, né? Com chapéu de palha, dobrando ferro na mão ali com aquela ferramenta primitiva. E o edifício tem uma atmosfera de um edifício que é uma produção industrial, né? Tem as esquadrias, são maravilhosas, né? Todas importadas, são industriais mesmo. Então ele tinha essa vontade de expressar essa coisa da industrialização do país, que era ser do JK, né? A coisa da industrialização. Então ele é muito coerente nesse sentido. Né? Os materiais são da maior qualidade. A gente está sentado aqui em piso de mármore, cara. Pô, piso de mármore. É tudo de luxo. Esse prédio aqui é um prédio de luxo. Tábua de peroba do campo. Todas as salas são peroba do campo. Esquadria importada. Elevador do cacete. Tudo é do cacete aqui, pô. Né? Não tem nada vagabundo aqui, cara. As luminárias. Né? Tudo da maior qualidade. Não tem nada vagabundo esse prédio. Impressionante. E sólido, né? Sólido. Não cai. Nem com todas essas infiltrações aí, não cai, né? É impressionante isso. Eu me sinto, sabe, acariciado por essa generosidade desse prédio. É muito bonito demais. Eu fico comovido. Eu amo esse edifício aqui. Aí ele tem essas cagadas todas aqui que está fazendo. Né? Eu fico indignado. Porque é muito bonito, não é? É lindo, cara. Você pode até achar que tem problema, é muito espaço dispersivo, né? As pessoas não se encontram porque os espaços são muito dispersivos, né? Um excesso de áreas de circulação, né? Os corredores muito compridos, mas muito bem organizado. Ninguém se perde aqui, né? Ninguém se perde, você sabe onde é que vai encontrar as coisas. Se perde porque o cara entrou numa sala e não vai encontrar nunca mais. Ele abriu a sala e não vai achar nunca mais. Mas é isso, os materiais são, não é, coerentes. É tudo coerente. É irritantemente coerente, cara. Não tem nada de graça, sabe? Não tem, até essa curva aqui, né? Que é uma curva que contraria, ela é tão coerente na contrariedade que ela se torna natural. Porque esse aqui tem que ser um elemento excepcional. E é ele que colocou o elemento excepcional no lugar que tem que ser excepcional. Então caiu no lugar certo. Não é irritante? Não é irritante, cara? Chega a ser cansativo, né? Eu tô falando coisa que todo mundo já sabe. Não tem novidade nenhuma isso que eu tô falando. É porque eu já estudei um pouquinho mais e tenho um discurso um pouquinho mais articulado. Mas é o que todo mundo percebe. Não é? Tô falando alguma novidade? Não. Nenhuma. Não tem novidade. Ou seja, qual é a novidade? A novidade é que não tem novidade. É isso mesmo. Não tem... Talvez esse seja grande interesse do edifício, é você achar que ele é naturalmente como ele tem que ser. A novidade é que não tem novidade. Sabe? Você fica esperando que tenha, mas não tem. E é assim mesmo. E eu acho que a arquitetura tem que ser isso. Sabe? Não esta arquitetura, porque essa linguagem não é aplicável. Né? Mas as coisas têm que cair no lugar certo. Não é? Aí eu vejo os alunos inventando um formalismo, um desejo da forma. Por quê? Por quê? O que ele está respondendo? Não é assim que faz, né? Concorda comigo? Vamos estudar o problema, qual é a solução, as soluções possíveis, qual é que você responde melhor? Não. Eu não tenho o que falar para vocês. Mas finalizou bem. Falando assim, eu não tenho o que falar para vocês? Eu acho que Eu não tenho o que falar com vocês. Sabe o quê? Vocês já sabem disso tudo. Eu só estou dizendo que é isso mesmo, sabe?
É isso mesmo, não tem nenhum segredo não, é isso que está aí, isso está posto. Sacou? Não é verdade isso? A novidade é que não é novidade. Olha que coisa linda. É isso, cara. O que mais você quer que eu fale? Tá boa? Tá bom, professor. Obrigado. Chega? Olha o Paulinho. Chega? Professor? Você não perguntou nada, Querem perguntar?